Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era um partido que tinha 50 e poucos membros, mas na carteirinha eles diziam que tinham 500 e tanto, para enganar as pessoas. E o Hitler, como era muito esperto, muito vivo, ele pensou assim: se eu entrar num partido grande, eu vou ser pequeno. Se eu entrar num partido pequeno, eu posso ser grande. Então ele entra nesse partido, o partido passa a se chamar Partido Nazista, para facilitar as pessoas. E a palavra nazista significa o quê? Então, vem da Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Como é que fala em alemão isso? Nacionalsozialistische Nazi. As primeiras palavras são Nazi. Tá. Nacionalsozialistische Arbeiterspartei. Entendi. Por isso que chama nazismo. Por isso que a palavra nazismo veio daí. Tá. Aí ele entra no partido, ascende, né, vai subindo na hierarquia do partido, que era pequenininho. E começa, ele era muito esperto, ele tinha algumas qualidades. Excelente orador, muito poder carismático. Poder de convencimento absurdo. Muito, muito, muito. Ele tinha uma habilidade, ele conseguia falar com a alta classe e a baixa classe. Se ele ia num jantar para arrecadar fundos para o partido, tinham banqueiros, empresários, ele falava muito bem com essa turma. Se ele ia num estádio de futebol falar com as massas, com a população, também. Ele falava muito bem com essa turma. Então, ele era muito hábil politicamente, ele realmente era muito esperto. E ele tem todas as visões necessárias para chegar no poder. Ele percebe isso, que ele tinha que achar um culpado para a derrota da Alemanha. Então, como já existia um antissemitismo na Alemanha, ele começa a dizer que a culpa da derrota da Alemanha é dos judeus. Apesar dos judeus alemães terem lutado na Primeira Guerra e ganharem medalhas e tudo... Ah, é? Lutaram pela Alemanha? Pela Alemanha. Na Primeira Guerra, os judeus alemães eram alemães. E por que ele... Como colou esse papo, então? Porque existiu o antissemitismo na Alemanha. O povo queria achar um culpado para a derrota, porque você reconhecer o erro é difícil. É claro. Você dizer, não, culpa é do outro. Culpa é do outro, isso é fácil. Posso falar uma coisa? Claro. Tem um outro pequeno detalhe muito trágico, que quando a Alemanha foi derrotada, a República de Weimar, que é a república que sucedeu ao Kaiser, o Império, né? Chegou ao poder, e quando se assinou o Tratado de Versalhes, que aceitou, digamos, a Alemanha aceitou a sua derrota, o ministro de Relações Exteriores da Alemanha conseguiu ser um judeu, por uma incrível coincidência, o tal de Rathenau. E então foi mais fácil ainda para Hitler culpar os judeus, porque tinha uma... Agora, uma figura... ele não falava que, digamos, o presidente da Alemanha depois da guerra, da Primeira Guerra Mundial, era um famoso general Hindenburg, que realmente ordenava tudo isso. Se entende? Mas a culpa ele botava no Rathenau. Botava nos judeus. A culpa era dos judeus. Então, a Alemanha então achou o culpado para a derrota, os judeus. Como que ele falava isso? Ele falava abertamente. Em discursos? Que os judeus eram quinta coluna, que quando eles estavam no exército, eles atacavam o próprio exército alemão, que atacavam por trás, que passavam ordens para os inimigos. Ele queria a fake news que ele quer. Fake news não surgiu há pouco tempo. A fake news tem há muito tempo. E isso a galera começa a comprar essa ideia. Isso eles compram porque eles também... Existiu antissemitismo latente na Alemanha. Entendi. Depois, com a derrota da Alemanha, ela tem que pagar uma indenização muito grande para quem venceu a guerra, porque ela que causou a guerra. Então, a Alemanha se endivida muito, a economia alemã vai para o buraco, depois vem a crise de 29 no mundo, que também leva o mundo inteiro para o buraco. A Alemanha fica numa situação muito ruim. A culpa de quem? Dos judeus, e depois ele também começa a culpar os comunistas. Ah, é? Culpava os dois, comunistas e judeus, mas principalmente os judeus. Tinham negros também? Não tinha negro na Alemanha nessa época, era muito ciganos? Raro. Ciganos tinha, mas não entrava nesse momento, não. Eles não se preocupavam com os ciganos. Tá. Os culpados eram os judeus, porque ele dizia que os judeus dominavam o mundo, tem essa mentira eterna de que os judeus dominam o mundo, e quando na verdade a Alemanha, 0,8% da população alemã eram judeus. A Alemanha na época tinha 65 milhões de habitantes e 600 mil judeus. Espalhados por toda a Alemanha. Espalhados pela Alemanha. Tá. Mas a culpa da derrota dos alemães. Por que nós estamos na crise financeira? Os judeus.
Como é que a gente faz? Tem que culpar os judeus e tal. E com isso ele começa a subir, o partido nazista vai ganhando poder. Aí acontece coisa aqui, golpes daqui e dali. Em 1933, o partido nazista conquista 30% das cadeiras do parlamento alemão. Um partido pequeno consegue... cresce por causa disso, porque ele... Tá. Nós perdemos a guerra. Ele dá uma resposta que o pessoal estava querendo. Queria ouvir. É. Contava fake news que ele queria, a mentira que ele queria, e o povo comprava que precisava comprar. E ele passou a ser considerado o salvador da pátria. Ele era o grande homem que podia salvar a Alemanha. Passou a ser idolatrado. E ele tinha um marketing sensacional. Aquele bigodinho ridículo dele era uma marca registrada. O cabelinho que caía na testa. Ele ensaiava os discursos na frente do espelho. Ele era um ator. Ele realmente era brilhante nisso. E ele se cercou, por exemplo, ele pegou o Joseph Goebbels, era um jornalista muito talentoso, que administrava toda a propaganda dele. Então, poderosa, né? Poderosíssima. Televisão. Televisão não tinha rádio, jornal, ele cinema, que teatro. Uma mentira repetida muitas Às vezes acaba sendo verdade. Exatamente. Isso o próprio Hitler já falava antes. É mesmo? É. Se você falar, se você mentir, as pessoas eventualmente vão começar a acreditar. Entendi. Então o Goebbels cuidou de toda a comunicação na Alemanha. A coisa foi muito bem feita. O Partido Nazista ganhou 30% das cadeiras do parlamento, aí eles deram um golpe de Estado e tomaram conta da Alemanha. Mas a gente tem que pensar o seguinte, os alemães votaram no Partido Nazista. Certo. O golpe veio depois que eles já estavam... Então ele foi eleito... Foi eleito com 33%. Democraticamente. Era um parlamentarismo, a Alemanha ficou com 30% das cadeiras do parlamento. Aí teve o golpe lá da queima do parlamento, do Bundestag, que ninguém sabe se pegou fogo, se puseram fogo, e com isso ele tomou conta... Aí virou um partido único. Tá. Caçou os comunistas e tal. Nesse momento, ele dizia que ele tinha que eliminar os judeus da Alemanha. Eliminar os judeus não queria dizer muito, não queria dizer matar os judeus, eliminar, né? Aí ele começa, quando ele chega no poder em 1933, ele faz o primeiro campo de concentração em Dachau, na cidade de Dachau, que é na verdade é um campo de prisioneiros políticos. Então, comunistas, padres que falavam mal do nazismo nas igrejas, homossexuais, prisioneiros comuns, são mandados para o campo de Dachau. Então Dachau passa a ser um campo experimental para o que ia acontecer depois. Então, em Dachau ele já fazia os prisioneiros passarem fome, trabalhar muito, apanhar. E ele pegava sempre, tinha um grupo, vamos dizer, um grupo de 200 prisioneiros. Lá tinha comunista, homossexual, testemunha de Jeová também era preso, porque testemunha de Jeová não pegava em armas. Então, se não pegava em armas, não servia para a Alemanha. Comunistas, esse pessoal ia para o grupo, vamos dizer, 200 pessoas. Um criminoso violento virava o cara que ia tomar conta desse grupo. Então, você pega um grupo lá de políticos, de padres, não sei o quê, e bota um assassino para tomar conta, a gente já vê que já começa a acontecer coisa errada ali. E assim eles começam a dominar grandes quantidades de pessoas com pouca mão de obra. Então Dachau foi um campo experimental. Foi o primeiro campo da Alemanha. Aí ele continuou com o discurso. Os judeus têm que ser destruídos, os judeus têm que ser eliminados, os comunistas são nossos inimigos. Aí em 1939, 1º de setembro de 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, quando ele invade a Polônia. Qual que era o intuito? Era da Polônia e chegar até a Rússia. Era expandir para... Era um negócio chamado Lebensraum. Então, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Por quê? Existia um estudo, uma teoria na Alemanha, chamado Lebensraum, que é conquista do espaço vital. Tá. Isso foi feito, não lembro se era um historiador, um filósofo alemão, que criou essa palavra Lebensraum, que é o espaço vital, que dizia o seguinte: a Alemanha era um país pequeno, com 65 milhões de habitantes, precisava espaço para crescer. O que seria esse espaço? As terras férteis do leste europeu. Polônia, Hungria, os países bálticos, e a Rússia, inclusive. Que era um terreno bom. Os terrenos bons para agricultura. E lá, então, eles iam fazer fazendas para os alemães. Eles iam conquistar, Entendi. acabar com a população local e tomar conta do lugar.
porque os eslavos também eram considerados inferiores. No nazismo existiu uma escala, que eles criaram uma escala de eugenia, que não existe nunca, onde os arianos, que são os alemães, estão no topo da pirâmide, e embaixo vem o pessoal da Escandinávia, os nórdicos, Sei. e vai baixando. Na penúltima linha são os eslavos e na última linha são os judeus e os ciganos. Os eslavos seriam de qual países? Polônia, Rússia, tá. Ucrânia, esse pessoal do leste europeu, né? Tá. Então, inclusive existia um plano de todos os eslavos iam virar escravos, iam trabalhar para os alemães. Então começa a Primeira Guerra começa a Segunda Guerra invadindo a Polônia. O problema que o Hitler tinha na Alemanha de 650 mil judeus, que ele estava tentando se livrar, uma grande parte conseguiu fugir, uma grande parte arrumou visto, já tinha alguns vindo para o Brasil, para os Estados Unidos, sei lá, talvez um terço do país conseguiu sair antes da Segunda Guerra Mundial, dos judeus. Quando ele chega na Polônia, a Polônia tinha 3 milhões e 300 mil judeus. Era a maior população do leste? Ainda a Rússia era maior ainda. Da Rússia era maior, tá. Mas se ele já tinha um problema com 600 mil, agora ele passou a ter 3 milhões e 300 mil. Na Hungria tinha 800 mil. Na Ucrânia tinha 250 mil. Na Lituânia, 220 mil. Cada país que ele ia invadindo na Europa tinha mais populações judaicas. Então, se os judeus eram culpados de todos os problemas tinham que ser eliminados, aí que eles começam a pensar, nós temos que eliminar fisicamente esses judeus. No começo, eles faziam por tiro mesmo. A ideia no começo não era matar, ou desde o começo era matar? Não existia, ele falava em exterminar, mas não existia um plano realmente industrial de matança. Primeiro isolou, confiscou o dinheiro, porque na Alemanha eles confiscaram a nacionalidade, o dinheiro, as empresas. Então o pessoal, eu preciso ir embora de alguma maneira, eu tenho que fugir porque eu vou morrer de fome. Então, exato. Na Alemanha a coisa era assim. Nos países do leste, eles começaram a criar novos guetos, criar lugares onde os judeus ficavam cercados, eram prisões dentro da cidade, vamos dizer assim. Pegava o bairro mais pobre da cidade, mandava quem morava lá sair e botava os judeus ali. Se cabia antes 1.000 e lá tinha 5.000, não era problema dos alemães. Entendi. Mas aí eles fizeram, não, nós temos que matar, são milhões. E as casas dos judeus eram ocupadas pelos alemães. Os alemães é que ocupavam. Tomavam conta, roubavam tudo que tinha lá dentro e tal. Quando eles começam a chegar mais para os países bálticos e Ucrânia e tal, eles falam, nós temos que começar a matar. Aí eles criaram um grupo chamado Einsatzgruppen, que seriam como grupos de extermínio para nós, que eram soldados com a única função de assassinar judeus a tiros. Tá. Então eles chegavam numa pequena cidade da Lituânia, vamos dizer assim, né? Mandavam que todos os judeus se apresentassem na praça central, judeus com medo, todo mundo apavorado. Iam vamos lá saber o que era, né? Vamos lá, entravam na praça, quem não ia, o lituano denunciava, olha, aquela casa mora uma família de judeus, eles iam lá e buscavam, porque os caras eram... Veja bem, o vizinho já não gostava de judeu. Ele sabia, eu vou pegar a casa dele pra mim, eu vou pegar televisão, a roupa, sei lá. O que tiver lá eu vou roubar. Eu vou roubar. Então, eram denunciados, eles iam para uma praça central. Da praça central, cidades pequenininhas, eram levados para a floresta, sob mira de armas. Ali eles mandavam os homens cavarem grandes covas, né? E todo mundo lá apavorado, sem saber o que fazer, mandar os homens tirar a roupa e eram assassinados a tiros. Matando os homens primeiros, as mulheres e as crianças já ficavam mais indefesas. Entendi. Depois de matar os homens, eles faziam a mesma coisa com as mulheres. Tira a roupa, fuzila e elas caíam nas covas, iam cobrindo de terra e fazendo novas pilhas até desaparecer com a população daquela cidade. Esse é o começo do extermínio do povo judeu. Antes de campo de concentração. Antes de campo de concentração. Mas isso começou a surgir um problema para os alemães. Olha a loucura que foi tudo. Qual o problema?